Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o Sistema de Pesquisa e Avaliação Institucional, SISPAI. Eu sou o Soldado Leal, instrutor dessa disciplina. O objetivo dessa aula é demonstrar na prática o processo de criação de um questionário no SISPAI. O sistema está acessível através da internet no endereço sispai.sistemas.pm.ba.gov.br e possibilita aplicar questionário tanto para o público interno quanto para a comunidade. No canto inferior direito, nós vamos encontrar um link para o manual do usuário. Esse manual contém informações relevantes sobre todos os parâmetros de configuração do questionário, possibilitando personalizar este questionário para atender às necessidades da pesquisa. Todas as configurações já estão pré-definidas e o pesquisador pode configurá-la de acordo com as suas necessidades. Passadas essas informações, vamos iniciar o processo de construção do nosso questionário. Essa é a tela inicial do sistema sispai.sistemas.pm.ba.gov.br. Aqui são listados alguns questionários de acordo com a configuração deste questionário no momento de sua construção. Lá na construção do questionário tem uma opção que fala se é para exibir na página inicial ou não. Independente do questionário ser público ou privado, ele só vai aparecer aqui se essa informação for configurada no momento da construção do questionário. Para acesso à área de administração, onde nós vamos construir nossos questionários, vamos adicionar aqui no endereço do sistema, após a barra, a palavra admin. Na tela de autenticação, o primeiro ponto que deve ser observado é o modo de autenticação, se está setado como LDAP. Em usuário, informe a sua matrícula e em senha, a sua senha de proxy, a mesma senha que é utilizada para acessar a intranet e outros sistemas da Polícia Militar. Clique no botão login para entrar. Estamos então na tela de boas-vindas, onde é possível identificar o usuário que está autenticado e logo abaixo uma barra de menu, onde do lado esquerdo nós temos a página principal. Clicando aqui ele vai mostrar a lista de questionários que existem hoje cadastrados no sistema. Também temos aqui a parte de gerenciar acesso, ou seja, é para gerenciar o nosso acesso ao sistema. Veja que só aparece aqui a minha informação de acesso. Não é necessário fazer nada nessa tela aqui. Afinal, a senha que nós utilizamos para autenticar no sistema é a senha de proxy. E aqui nós temos a base geral de participantes. Não confundir essa base geral de participantes com a base de participantes do questionário. Esse recurso ele não é utilizado pelos pesquisadores. Veja que hoje não tem ninguém cadastrado aqui, está tudo zerado. Vou retornar à página principal. Do lado direito é a parte mais interessante. Em inquéritos, nós temos aqui a lista também de todos os questionários. É a mesma lista que está aparecendo aqui abaixo, porém permitindo que a gente selecione um desses questionários para abrir. É a mesma coisa de chegar aqui embaixo e clicar sobre qualquer um desses questionários que está aparecendo aqui. Note também que além desses campos nós temos a data de criação, o usuário que criou, então é possível pesquisar aqui pelos questionários criados por um determinado usuário. Por minha matrícula, não tem nenhum questionário criado por mim. Também é possível ver a forma de acesso, se esse questionário é aberto, ou seja, se é público, ou se ele é fechado. Lembre-se que o questionário fechado ele necessita de uma lista de participantes para que esses participantes possam responder. Também é possível ver se as respostas são anônimas ou não, ver a quantidade de respostas completas, ou seja, de pessoas que responderam completamente o questionário. Também é possível ver a quantidade de respostas parciais, ou seja, as pessoas que começaram a responder o questionário, mas não concluíram, não responderam todas as questões. E ver aqui o total de respostas cadastradas, ou seja, o tanto de pessoas que participou dessa pesquisa. Para iniciar
a construção de um novo questionário, vamos utilizar a opção criar, importar ou copiar inquérito, através desse botãozinho aqui, que é uma página com sinalzinho de mais. Clicando nesse botão, nós estamos aqui para a parte de configuração. Note que existe diversas abas na parte superior, onde são agrupados todos os parâmetros de configuração deste questionário. Vamos informar aqui o título, que é o campo obrigatório da aba geral. No nosso caso, questionário de exemplo. Também é possível adicionar uma descrição opcional, uma mensagem de boas-vindas e uma mensagem que será exibida ao final do preenchimento do questionário, bem como fornecer um endereço para onde o usuário será direcionado ao término do questionário. Todos esses campos são opcionais. Também é possível aqui nesse momento escolher o formato da data, o separador decimal e o contato do administrador, no caso, o contato do pesquisador que está criando esse questionário. Como eu falei, todos os demais campos já estão pré-configurados. Então, o usuário tem a opção de entrar aqui na parte de navegação, por exemplo, e informar aqui como vai ser essa parte de navegação, se vai aparecer uma pergunta de cada vez, se vai ser agrupada por grupo, se o questionário vai ser todo exibido em uma única tela. Então, a pessoa consegue personalizar isso, se é para mostrar a mensagem de boas-vindas, se é para mostrar o botão de preview, ou seja, para a pessoa poder retornar, se vai permitir saltar perguntas ou não. Então, existem diversos parâmetros de configuração que vocês podem saber, que vocês podem tirar dúvida lá no manual. É só abrir o manual e ver exatamente o que é que cada parâmetro desse aqui está associado. Temos a parte aqui de publicação, onde é possível agendar tanto a data de início desse questionário quanto a data de expiração. Se não for fornecida nenhuma informação, isso vai acontecer de forma manual, ou seja, vai ser necessário publicar o questionário e encerrar esse questionário manualmente. Mas pode também se definir tanto o início quanto a expiração de forma automática. Aqui na parte de notificação e gestão de dados, nós temos algumas coisas importantes, como se a gente vai gravar o IP, a unidade de origem, o tempo que a pessoa levou para poder preencher esse questionário, se vai gravar a data. Na parte de códigos, nós temos a parte de respostas, se vai ser permitido respostas anônimas, se vai permitir respostas múltiplas, com um único código de acesso, se vai permitir que as pessoas se registrem para responder esse questionário. Enfim, são diversos parâmetros de configuração. Aqui nós temos a opção de importar um outro questionário, ou seja, nós já temos um questionário pronto, nós podemos exportar esse questionário e importá-lo aqui para poder construir um novo questionário a partir do outro questionário. Ou podemos também selecionar um outro questionário e iniciar esse a partir de uma cópia. Ou seja, a gente pega um questionário que já existe, copia e cria um questionário novo em cima desse questionário pré-existente. Também é possível fazer isso. Para a gente não se alongar, vou só me ater à aba geral. Ou seja, o processo mais básico. Clicou aqui para criar um novo questionário, deu o nome ao questionário, todas as outras configurações já estão ok, só rolar a tela até embaixo e colocar aqui a opção gravar. Pronto, nosso questionário já foi criado, porém nosso questionário não possui nenhuma pergunta nem nenhum grupo de pergunta. E é essencial para qualquer questionário dentro do SysPy possuir um nome, que nós já colocamos lá, questionário de exemplo, pelo menos um grupo de pergunta, que é o que nós vamos criar agora,
para em seguida criarmos a pergunta e depois o tipo de resposta. São os 4 elementos que são essenciais na construção de um questionário do SISPAI. Vamos ao grupo de pergunta. Veja que não temos nenhum. Vou clicar no mais. É interessante essa forma de navegação, onde a gente tem aqui em cima a barra de inquérito, onde nós temos o questionário que está selecionado, questionário de exemplo. Já aqui embaixo nós temos todas as configurações dessa parte de questionário, ou seja, nós podemos startar um questionário, testar o questionário, temos as informações, temos o link desse questionário, que é o que nós vamos divulgar no momento que esse questionário for utilizado para os usuários responderem, né? Então vai ser através desse link aí. Veja que o próprio sistema já está dizendo aqui, ó, que o questionário não foi ativado, que tem que se adicionar grupos de pergunta e tem que se adicionar perguntas. Então o próprio sistema já informa o próximo passo para o pesquisador. Vamos adicionar o grupo de pergunta clicando aqui no mais. Bom, esse grupo de pergunta vou colocar aqui como informações pessoais. Também é possível colocar uma descrição aqui opcional. Mas, nesse caso, vou fornecer apenas o nome do grupo de pergunta. Se tivesse alguma informação aqui abaixo do título do grupo de pergunta, ele iria exibir essa informação adicional aqui no momento que a pessoa estivesse respondendo o questionário. Pronto. Então, nós já temos aqui o questionário, o grupo de pergunta e o momento de inserir as nossas perguntas, que nós não temos aqui nenhuma. Vamos clicar aqui e adicionar nossa primeira pergunta. É necessário fornecer um código para essa pergunta, então eu vou colocar aqui questionário de exemplo, botar que é. E a pergunta será a pergunta 1. No campo pergunta, eu vou colocar a pergunta especificamente. Tenho aqui já algumas perguntas que eu criei para nosso exemplo dessa aula. E é este gabarito aqui que nós vamos utilizar. A primeira pergunta é a data de ingresso na Polícia Militar. Vou copiar e vou colar esse texto aqui. Ok? Opa! Colar. Colar. Ele aparece essa caixa aqui para poder para evitar que se cole diretamente algum caractere especial ou alguma outra coisa. Deixa eu retornar aqui. Acho que esse marcador aqui que eu coloquei está atrapalhando. Pronto. Vou remover o marcador. Deixa eu remover logo todos os marcadores aqui, que aí nós não vamos ter esse problema. Não, todos os marcadores removidos. Primeira pergunta aqui, data de ingresso na PM. Vou copiar novamente. E agora colar. Vou simplesmente dar um Ctrl V aqui dentro. Ou utilizar aquela opção colar. Melhor utilizar para vocês verem. Ele mandou dar um Ctrl V do mesmo jeito. Dá um OK. Data de ingresso na PM. É possível colocar um texto de ajuda. Ou seja, caso seja uma pergunta que possa gerar dúvida à pessoa que está respondendo, é possível colocar algum texto aqui para auxiliar no entendimento dessa pergunta. Bom, nós queremos a data de ingresso na PM. Logo aqui embaixo nós temos a opção tipo de pergunta, que é como nós vamos selecionar a forma como o usuário vai interagir com essa pergunta. Nós queremos que o usuário entre com a data. Então, deste modo, nós vamos aqui escolher a melhor opção de tipo de pergunta. Uma coisa legal aqui do SISPAI é que, ao colocar o mouse sobre um tipo de pergunta, ele já aparece um exemplo de como essa pergunta vai aparecer no questionário. Não especificamente com as questões que foi colocada pelo usuário, mas traz uma ideia aí de como será exibida essa pergunta para o usuário. Vou selecionar aqui a opção data. Agora, data e hora, já que nós queremos que a pessoa entre com a data.
Campo obrigatório, sim, vai ser obrigatório. Veja que nós temos aqui a opção aqui, ó, de mostrar configurações avançadas, onde nós podemos personalizar esse componente aqui, ó. No caso, data e hora. Se fosse um outro componente, essas opções aqui seriam diferentes. Então nós temos aqui ordem inversa, esconder dica, forma de entrada, o formato da data, enfim, intervalo de minutos. Tem várias coisas aqui. Se o nome do mês vai ser curto, como é que vai ser? A data mínima, data... Tem várias configurações que você pode fazer a depender do componente que foi selecionado. Neste caso, não vou fazer nenhuma configuração adicional. Vou deixar aqui no modo padrão mesmo, do jeito que está o componente. Vou até esconder aqui as configurações avançadas, que eu não vou precisar ajustar nada. Apenas que o campo é obrigatório e é do tipo data e hora. Vou clicar aqui na opção gravar. Já foi gravada. Melhor, vou clicar aqui em guardar e fechar, que aí eu vou retornar para o modo de pergunta. Nesse momento aqui, já é possível já eu testar essa pergunta para ver como é que ela vai aparecer lá para meu usuário quando ele estiver respondendo esse questionário. Para isso, vou clicar aqui em pré-visualizar. Veja que eu tenho aqui pré-visualizar pergunta, pré-visualizar o grupo de pergunta e para testar todo o questionário. Nesse caso, eu quero pré-visualizar apenas a pergunta. Informações pessoais, data de ingresso na PMBA, formato dia, mês e ano. E clicando aqui, ele aparece para mim um calendário, onde eu vou selecionar aqui a minha data de ingresso na Polícia Militar. Foi no ano de 2009, no mês de dezembro, o dia 21. Pronto. Já sei já como é que o usuário vai interagir com essa pergunta aqui. Tá ok? Vamos partir para a segunda pergunta. Para isso, vou clicar novamente aqui no ícone e adicionar uma nova pergunta. Onde eu vou adicionar essa pergunta? Dentro do grupo Informações Pessoais. É importante sempre acompanhar essa hierarquia. Bom, questionário de exemplo. A pergunta número 2. Retornar aqui ó, meu roteiro, né, do questionário que já tinha pré-definido. Vou selecionar a pergunta aqui, o nome da UPM na qual serve atualmente. E inserir essa pergunta aqui, Ctrl V para colar. Essa pergunta, eu vou querer que o usuário forneça o nome da UPM que ele atualmente está trabalhando. Então, essa será uma entrada do tipo texto. Mas como será esse texto? Ele será um texto livre e longo? Ele será um texto curto? Então, tenho várias opções aqui de texto livre. Temos aqui essa opção de texto múltiplos, onde eu poderia ter várias subperguntas e a pessoa sair preenchendo vários textos. Temos aqui uma opção de texto muito longo, onde vai aparecer essa caixa de texto grande para o usuário escrever livremente aí o que quiser. Nome da UPM, acredito que um texto curto resolva. Então, a opção que eu vou selecionar aqui, texto curto. Texto livre curto. Será uma pergunta obrigatória. Veja que é possível colocar uma sentença aqui, uma regra de validação. Essa regra de validação, ele utiliza uma coisa que nós utilizamos em programação chamada expressão regular. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque é uma coisa um pouco mais complexa. Também temos aqui em configurações avançadas várias opções de configuração dessa parte de texto. Enfim. Mas assim como eu fiz lá na data, não voltará nenhuma dessas configurações. Vou manter a configuração padrão. Adicionar pergunta. Vamos fazer o teste aqui desta pergunta específica. Veja que só aparece a pergunta que eu estou testando. Qual o nome da UPM que serve? Vamos botar aqui, Departamento de Modernização e Tecnologia.
Ok. Já vi já mais ou menos como é que meu usuário vai interagir com essa pergunta. Posso fechar novamente. Se eu quiser ver todo o grupo de perguntas, eu clicaria aqui. Veja que agora ele vai aparecer as duas perguntas desse grupo. E se eu quisesse testar todo o questionário, seria aqui em cima. Veja que ele traz aqui uma outra visualização, que é quando a pessoa vai começar o questionário, aqui que apareceria aquela mensagem de boas-vindas e tal, o botão próximo, e aí eu tenho acesso ao primeiro grupo de perguntas com as perguntas desse questionário e a opção de enviar. Vamos continuar adicionando perguntas ao nosso questionário. Outra informação pessoal que está pedindo aqui é o grau hierárquico. Pronto. Vamos selecionar. Grau hierárquico. Adicionar uma nova pergunta e informações pessoais. Será a pergunta número 3. O código da pergunta estou botando aqui que é 3. E a pergunta especificamente, grau hierárquico. Essa pergunta, ela será do tipo... Veja que a gente tem aqui agrupado, ó, questões de texto, matriz, questões de escolha única, ou seja, é isso que a gente quer. Escolher entre 5 pontos, lista de opções com comentário e lista de seleção. Para essa pergunta, eu vou utilizar aqui a opção lista de seleção. O grupo de perguntas, informações pessoais, ela vai ser obrigatória sim. É para aparecer a opção outros? Não. Se eu colocasse que sim, ele iria aparecer uma opção outros. Aqui eu tenho as configurações avançadas, que eu também não vou utilizar, então não vou nem abrir. Isso aí vocês podem explorar no futuro, quando tiverem com seus próprios questionários, analisar cada uma dessas aí para ver se é necessário fazer alguma alteração. E vou simplesmente adicionar a pergunta. Veja que eu preciso adicionar as opções. Ele dá aqui um aviso aqui, ó, informando que eu preciso selecionar as opções, adicionar as opções dessa questão. Que nós temos aqui, que são os graus hierárquicos, né? Soldado, cabo, sargento, subtenente e assim por diante. Vou clicar nessa opção aqui, tanto aqui quanto aqui, ó. É a mesma coisa. Editar opções de resposta para essa pergunta, tá vendo? E aqui também. É que aqui está em inglês, mas é a mesma coisa. Então vou clicar e ele vai me trazer essa tela onde eu posso adicionar as opções de resposta. E existem várias formas de adicionar. Eu posso deixar aqui, por exemplo, A1, aí começar aqui colocando SDPM. Clicar no mais, CBPM. É um pouco mais lento esse processo. Uma outra opção que eu tenho é de fazer adicionar de forma rápida, aqui ó, adição rápida, onde vai aparecer um texto e aí eu posso copiar tudo isso aqui, Ctrl C para copiar, colocar aqui, veja que ele vai interpretar cada linha dessa aqui como uma opção. Então vou colocar aqui adicionar. Eu botei adicionar, então ele manteve o primeiro. Eu vou remover esse primeiro aqui. E ele adicionou as 10 opções aqui automaticamente. Como essa é uma pergunta bem frequente, eu vou olhar aqui se não tem já ela já pré-cadastrada no sistema, porque também é possível salvar essas opções que você pode utilizar em vários questionários, uma coisa que seja bastante repetitivo, como um conjunto. Veja que tem aqui, ó, gravar conjunto de etiquetas. Então, eu poderia salvar isso como um conjunto de etiquetas. E, da mesma forma que eu posso gravar, eu posso acessar um conjunto de etiquetas que eu criei ou que um outro pesquisador criou. Independente do pesquisador que criou, ele vai ficar disponível aqui. Então, nós temos aqui, ó, 19, tem essas opções, atividade física, no caso é quando a pessoa faz atividade, tá vendo?
bairros, aí temos já uma lista de bairros. Nós já temos várias opções aqui de perguntas aqui, de opções de respostas pré-definidas. Provavelmente nós vamos ter aqui alguma de grau hierárquico. Temos aqui cor e raça, escolaridade, enfim. Ó, GH, temos aqui todos os graus hierárquicos, até graus hierárquicos que eu não tinha adicionado no meu questionário lá, na minha lista. Não tem problema, que eu até posso remover, caso, por exemplo, eu não queira aqui aluno soldado, aluno sargento. Então, se eu quiser manter igual ao que eu mantive aqui, eu posso até remover. Vou colocar aqui a opção adicionar. Vou remover a última aqui, Coronel PM, que foi a que eu tinha deixado da anterior. E ele adicionou aqui, ó, do conjunto que já foi pré-cadastrado por outro pesquisador, todas essas opções aqui de grau hierárquico. Como eu falei, se eu não quiser, por exemplo, aluno soldado, eu venho aqui, removo. Eu não quero aluno sargento. Eu não quero que aluno oficial. Então eu posso sair removendo. Deixar aqui só esse conjunto de grau hierárquico aqui. Vou aqui gravar alteração. Pronto. Alteração gravada. Nós temos aqui agora todas as opções de respostas. Posso clicar aqui na pergunta para poder ver como ela vai aparecer aqui para meu usuário. Tá vendo como ela vai aparecer aqui? Um item para a pessoa selecionar o seu grau hierárquico. Ok. Vamos continuar aqui analisando aqui o nosso questionário, ou seja, a próxima pergunta seria grau de instrução. Vou copiar aqui grau de instrução. Também será de informações pessoais. Adicionar nova pergunta. Essa será a pergunta de código QE4. Grau de instrução, caso escolaridade. Nós já vimos que nós temos as opções de escolaridade lá. Também é uma opção de seleção única. Só que dessa vez eu quero utilizar, aqui, questão de escolha única, eu quero utilizar a opção aqui de lista de botões de opção. Não vou fazer nenhuma configuração adicional. Não quero que apareça a opção outros. E eu quero que seja obrigatória. Já coloquei aqui sim. Adicionar pergunta. Do mesmo modo, ele dá o aviso falando que eu tenho que adicionar as opções de resposta. Vou clicar para adicionar as opções de resposta. Como eu já sei que já existe as opções de resposta lá já pré-cadastrada, eu posso utilizar tanto essa aqui, ó. Clicar aqui, dar um Ctrl C. Vim aqui em adição rápida. Colocar aqui adicionar, como eu tinha feito no outro caso. Como eu posso também utilizar aquela que já está pré-cadastrada. Então, grupo de etiquetas pré-definidos. Vou procurar aqui escolaridade. E clicar em adicionar. Pronto, tem toda a escolaridade aqui. Ah, mas eu estou falando só com PM, então vamos remover isso aqui sem instrução, fundamental incompleto, porque a gente sabe que o ingresso na Polícia Militar é necessário a pessoa ter pelo menos o nível médio. Então, vou deixar aqui a partir de nível médio, nível superior. No caso, incompleto aqui não me interessa, vou deixar só os completos. Nível médio, nível superior completo, especialização MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não sabe, não respondeu, também não me interessa. Vou remover essa opção aqui. E gravar alterações. Não confunda gravar alterações com gravar conjunto de etiquetas. Gravar conjunto de etiquetas é para poder criar conjuntos de etiquetas personalizados. Ou seja, você criou algo que ainda não tem no sistema, você quer que isso fique já gravado para você utilizar futuramente, outros pesquisadores utilizarem futuramente, você utiliza a opção de gravar conjunto de etiquetas para poder armazenar isso aqui. No caso, como a gente quer gravar dentro da nossa pergunta, é só clicar na opção gravar alteração. Pronto, já está gravada. Posso clicar aqui para testar a pergunta. Está aí.
grau de instrução e as opções para o usuário responder, onde ele só consegue selecionar uma única pergunta, uma única opção de resposta, desculpe. Vamos agora voltar aqui para nosso esqueleto. Pronto. Temos aqui a nossa última pergunta, que é: quais serviços de tecnologia da informação da PM você já utilizou ao menos uma vez? Pronto. Essa aqui é uma resposta que permite, no caso, a pessoa marcar mais de uma opção. Então vamos criar essa pergunta. Mas essa é uma pergunta que já não é mais informação pessoal. Então eu vou criar um novo grupo de perguntas aqui. Veja que eu vou sair aqui, tem perguntas, eu vou aqui para grupo de pergunta. Vou criar um novo grupo de pergunta. E esse grupo de pergunta eu vou colocar aqui tecnologias. Tecnologias da PMBA. Na PMBA. Posso colocar uma descrição. Minha descrição sobre tecnologia. Lembrando que essa descrição é opcional. Gravar meu grupo de pergunta. Pronto. Vou selecionar agora. Selecionar não tenho nenhuma pergunta criada. Vou criar aqui uma nova pergunta. Então vai ser questionário de exemplo 5. É pergunta 5. Esse código aqui você pode criar da forma que for necessária, ou seja, de acordo com a sua pesquisa, assim, a forma que você vai identificar de uma forma mais clara essa pergunta. Não precisa ser necessariamente nessa ordem como eu estou fazendo aqui, não. Fica a critério de cada pesquisador. A pergunta é: quais serviços de tecnologia de informação da PM você já utilizou ao menos uma vez? Está aqui lançada. Posso colocar aqui a informação de exemplo. Vou colocar para poder ficar, vocês terem uma ideia de como é que isso aqui funciona. Cite ou informe quais os recursos tecnológicos já teve acesso na PMBA. Ao menos uma vez. Bom, é uma pergunta que a gente vai permitir que o usuário selecione várias opções, então vamos rolar aqui para questões de escolha única, questões de escolhas múltiplas. Tem a opção com comentário e a opção sem comentário. Vou colocar aqui, escolha múltipla sem comentário. Nesse campo, vou permitir que ele adicione um outro. De repente, eu vou ter essa curiosidade para saber se teve algum que eu esqueci de colocar na lista e que a pessoa já teve acesso. Então, eu vou permitir, assim como vou permitir também, vou colocar essa opção como obrigatória, ou seja, ele vai ter que pelo menos selecionar um item. Adicionar pergunta. Vamos agora colocar nossas opções de resposta. Como provavelmente esses aqui não existem, eu tinha até colocado aqui outras. Ó. Na verdade, eu tenho que colocar aqui nenhuma. Já que a resposta é obrigatória, ou seja, eu preciso que a pessoa selecione, então eu vou colocar aqui a opção nenhuma. Mas aí vai ficar esquisito de colocar nenhuma e ele marcar alguma. É melhor não colocar a pergunta como obrigatória. Acontece. A gente tem que analisar bem quando está construindo um questionário para poder não fugir da lógica da questão. Como vocês sabem, eu posso aqui adicionar um por um, mas é muito mais prático eu vir aqui em adição rápida,
colar tudo e mandar adicionar. Veja que eu não coloquei a opção outros aqui, tá vendo? Eu só coloquei as opções procs, VPN, mas outros aqui não tem. Vou mandar gravar essas alterações aqui. Ok. Vou voltar aqui para editar a pergunta. Então eu vou vir aqui para pergunta, ó, editar a pergunta atual. Como eu falei, ela estava obrigatória. Eu vou colocar ela como não obrigatória. Caso a pessoa não tenha tido acesso a nenhum item de tecnologia, ela simplesmente vai deixar tudo em branco. Posso colocar aqui. Caso não possua acesso a nenhum recurso tecnológico, deixe as opções, não marque nenhuma das opções, não marque nenhuma das opções abaixo. Não, das opções, não precisa botar abaixo não. Vou botar até o negrito aqui para chamar atenção em relação a isso. Deixou de ser obrigatória, pronto. Guardar, fechar. Vou fazer o teste agora dessa pergunta. Então, escolha as que mais se adequem. Ele aparece aqui, aparece a pergunta. Aqui embaixo tem aquela informação de ajuda que a gente colocou. Informe quais recursos tecnológicos teve acesso ao menos uma vez. Caso não possua acesso a nenhum recurso tecnológico, eu te boto em negrito. Não marque nenhuma das opções. Está logo aqui embaixo. Veja que a gente não adicionou as opções outros, mas tem a opção aqui da pessoa preencher. Ou seja, ela não precisa nem marcar, é só preencher. E aqui permite que eu marque quantas opções forem necessárias. Você tem que marcar tudo. E aqui em outros, colocar, por exemplo, aqui Forms, Propol. Posso colocar, Sysart está ali também. Posso colocar aqui, por exemplo, Sysgov. Só um exemplo. Então, enfim. Já vi como vai ser a interação do meu usuário com essa pergunta. Posso testar agora todo o questionário, clicando aqui em testar inquérito. Próximo. Data de praça. Vou selecionar aqui de novo. 2009. Dezembro, dia 21. 21 de 12 de 2009. OPM de trabalho. Departamento de Modernização. Tecnologia. Grau hierárquico. Soldado PM. Nível de escolaridade. Especialização. Veja que aqui eu estou respondendo as perguntas de informações pessoais. Cliquei em próximo. Já estamos aqui já em percentual. Informe aqui, cadê? Tecnologia na PM, é o nome do grupo de pergunta, né? Tecnologia na PM. Aqui é a descrição que eu coloquei no grupo de pergunta. Minha descrição sobre tecnologia. Ou seja, quando a gente coloca no grupo de pergunta a descrição, é assim que ela vai aparecer. Aqui eu tenho minha pergunta. Quais serviços de tecnologia de informação da PM você já utilizou pelo menos uma vez? Eu já utilizo procs, VPN, e-mail, a intranet como administrador de conteúdo, internet como administrador de conteúdo. Não utilizo o Sysart, já utilizei o eForms, já utilizei o FATPOL, nunca utilizei o Syspropol, já utilizei o sistema de escala. E vamos pôr também aqui que eu já utilizei também o portal de operações. Vou colocar aqui enviar. Não foi salvo, porque o questionário ainda não foi ativado. Ou seja, eu testei o questionário, mas nenhuma daquelas respostas foram salvas.
foi apenas para poder ter a ideia de como o usuário iria interagir com esse questionário. Posso fechar isso aqui, afinal de contas a barra de navegação está aqui. Caso eu queira ativar esse questionário, já que eu testei, tá ok, bacana, basta eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, ativar inquérito. É esse botãozinho bem pequeno aqui, o play, né? Sinalzinho de play. Veja que nesse momento eu tenho aqui na barra de inquérito, que é a barra de questionário, a opção de criar, gerar códigos, no caso fosse um questionário fechado. Tenho aquelas opções de estatísticas, né, que não vai estar disponível agora porque o questionário nunca foi ativado, então não tem nada para ver. Tem as opções de editar, editar elementos de texto, ter funções globais. Então tem uma parte de edição também aqui, um botão de teste e aqui foi onde eu cliquei para ativar. No momento da ativação, o sistema me pergunta aqui: eu quero que as respostas sejam anônimas? Tá, não. Eu posso acertar, por exemplo, que sim. Aí, se a resposta for criada será criada uma tabela com códigos e tal para marcar, enfim. Eu posso dizer se as respostas vão ser anônimas ou não. Se eu quero gravar a data em que a pessoa respondeu, sim. Quero gravar o endereço IP, posso dizer que sim ou que não. Gravar de onde é que ele veio. Quando ele chegou no questionário, ele clicou aonde? Ele estava no site da PM e veio para o questionário. Isso aqui não vou utilizar o tempo que ele levou para preencher esse questionário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, por padrão, tudo não. Não quero saber a data, não quero saber nada. Tudo não. Apenas botar aqui, ativar inquérito. Ó, o inquérito foi ativado. A tabela de resultados foi criada. Ou seja, ele criou no banco de dados uma tabela para armazenar as respostas do meu usuário. Está informando aqui, ó, que o questionário está no modo de acesso livre. Ou seja, qualquer pessoa que tiver o link pode acessar esse questionário. E que não é necessário código de acesso, convite para poder responder. E que a gente pode mudar isso aqui iniciando a tabela de códigos no modo restrito. Aí tem aqui a opção mudar para o modo restrito, que seria aquela opção onde as pessoas, para poder acessar, precisariam de um código de acesso. Nesse caso aqui, eu vou deixar esse questionário público. Vou colocar aqui não, obrigado. Pronto, nosso questionário já está ativado. Nesse momento, eu posso acessar através desse endereço o questionário. Acessei. Vou tornar aqui a responder. Não vou colocar... Vou responder aqui de forma aleatória. Vou colocar aqui DMT. Soldado. Tá aqui, nível superior. Selecionar algumas das opções aqui. Enviar. Suas respostas foram salvas, ok. Vou permanecer aqui realizando mais testes aqui nesse questionário aqui. Responder ele novamente. Vou colocar aqui uma outra data agora aqui. Novembro, vou botar aqui de 86. Vou botar agora aqui IEP, por exemplo, Instituto de Ensino e Pesquisa. Eita! Instituto de Ensino e Pesquisa. Selecionar aqui o hierárquico, por exemplo, sargento. Também aqui com especialização. Posso marcar aqui aleatoriamente alguns. Coloca aqui, por exemplo, o Sismov. Só para a gente ver como é que ele vai ficar esses dados. Enviar. Enfim, já tenho duas respostas aqui nesse questionário. Se eu vier aqui na lista de questionários, vou aqui pesquisar por minha matrícula. Opa, tá rolando a tela, não é isso não que eu quero. Porque o numlook do meu teclado aqui está desabilitado. Já reabilitei. 27, 15 e 30. Pronto, eu estou vendo aqui que eu tenho um questionário que ele está ativo no momento. Ele teve duas respostas e foi preenchido completamente. Total, tá vendo? Completo 2, total 2. E não tem nenhuma resposta parcial. Se eu clicar no questionário aqui, eu volto para aquela tela de edição do questionário. Se eu vier aqui
em respostas, eu consigo ver respostas de estatísticas. Clicando nessa opção, eu vou ver que tem duas respostas completas, nenhuma incompleta. Clicando aqui em mostrar resposta, eu consigo visualizar o que foi respondido. O ID da resposta, se está completo, o idioma que foi respondido, DMT, nível superior, especialização, as questões aqui, ó, que foram marcadas sim, 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 ou seja, quais daqueles elementos que foram selecionados. E no caso de outros, aqui eu informei o Sysmov, está aqui, ó, na segunda Sysmov. Ou seja, quando a pessoa coloca em outros, fornece alguma informação, ele aparece aqui de forma textual. Você faz, mas aqui eu não consigo ver aqui o que é especificamente. Se eu botar o mouse em cima, eu vejo, tá vendo? VPN, e-mail institucional, portal de intranet somente de leitura. Tá tudo aqui nesses campos aqui, porque não fica, como a coluna é pequena, não fica bem visível. Mas enfim, isso aqui depois pode ser exportado para o Excel ou para um outro software, um outro sistema de análise estatística. Clicando aqui em exportar resultado para uma aplicação, ele vai mostrar aqui a tela de exportação. Eu escolho, eu quero exportar CSV. CSV é um formato de texto separado por vírgula, que muitos softwares de estatísticas entendem, como o R, o próprio Excel entende. Eu posso já exportar diretamente para o formato Excel, em PDF, em HTML, exportar para o Word. Tem a opção de exportar diretamente para o R também, tanto como sintaxe como data. Enfim, não vou entrar em méritos disso aqui, mas essas são as opções de exportação desses resultados, ou seja, de tudo que foi respondido pelo usuário. Também eu posso dizer se eu quero exportar todos os registros, ou seja, que vai estar de 1 a que tivesse 999 registros, sairia de 1 a 999. Enfim, eu posso definir qual intervalo que eu quero exportar, se eu quero todas as respostas ou apenas os questionários que responderam todas as respostas completas, ou seja, que respondeu todas as perguntas, ou se eu quero apenas os incompletos. Existem essas opções aqui também. A linguagem vai ser em português, é a única linguagem que está disponível no sistema. E aqui na parte de cabeçalho, eu posso dizer se eu quero que apareça só o código da pergunta, um texto abreviado, um texto completo. Lembra que a gente forneceu um código para cada pergunta, um código para cada resposta daquela da seleção, né? Quando aparece a lista de opções. Então também cada uma daquelas tinha um código, então aqui eu consigo definir se eu quero visualizar só o código, se eu quero visualizar texto completo. Aqui tem a opção aqui, texto completo, vou deixar. E se eu quero converter as respostas que foram sim, esse Y aqui é de yes, então sim, para 1 e não para 2. Isso caso a gente vai passar por algum processo lógico, essa avaliação desses dados, pode ser interessante converter o sim ou não para 1 ou 2, ou 0 ou 1, enfim. Como nós não temos nenhuma questão de sim ou não lá, isso aqui vai ser pouco indiferente. Eu não vou nem marcar essa opção aqui. Se eu colocar aqui, exportar dados, ele vai gerar aqui meu documento de Excel com o nome do questionário. Eu vou exportar para depois a gente abrir e visualizar como ficou. Vou clicar aqui para visualizar essas informações. Pronto, nós temos aqui todas aquelas respostas que foram colocadas lá, nós temos aqui. Ó. Veja que aqui está aparecendo um texto completo. Aqui, como aqui está abreviado, então ele está cortando, mas está aqui portal de intranet, ou seja, está todas as opções aqui completas para poder identificar qual foi a resposta, de que pergunta foi essa resposta. Geralmente quando é esses itens de múltipla escolha, ele sempre aparece assim. Quando é de escolha única, fica mais fácil, porque a pergunta fica logo em cima e a resposta que foi selecionada aparece embaixo. Enfim, vou fechar aqui, que eu quero mostrar outras coisas dentro do sistema. Já mostrei a parte de exportação. Vou mostrar aqui a parte de mostrar a resposta, onde a gente visualiza as respostas, mas eu quero mostrar essa parte aqui também de obter estatísticas. O sistema ele fornece estatísticas simples de respostas dos questionários. Cliquei aqui em obter estatística, eu quero todas as respostas, vou marcar essas opções aqui para poder
ele apresentar subtotais, os campos sumário e tal. Posso definir um intervalo da mesma forma lá. Se tiver 1000 perguntas, eu posso escolher, por exemplo, eu quero que apareça da pergunta 50 até a 150, não quero que apareça as 1000. Então, posso também definir um intervalo. Posso definir também essa parte aqui de saída. Se eu quero ver em HTML, em PDF, já em Excel, vou deixar em HTML. Se eu quero que mostre gráficos, se eu quero que mostre textos embutidos. Se tiver alguma opção de texto, como aquele lá que a pessoa colocou lá, o outros que ele colocou, então ele pode aparecer também o texto embutido. Isso aqui para um questionário que tenha muitas opções, pode ficar inviável visualizar isso aqui. Principalmente se tiver muito texto de muitas questões subjetivas. No caso lá, como a gente tem só uma opção de resposta, eu vou marcar para a gente visualizar. Aqui embaixo, nós temos aqui já selecionado todas as perguntas. Veja que eu posso clicar no grupo de pergunta para selecionar todas as perguntas que tem dentro desse grupo. Nesse momento, se eu tivesse alguma pergunta que eu não quisesse visualizar, eu poderia simplesmente desmarcar ela. Esse aqui, no caso, só tem só essa pergunta aqui, mas, por exemplo, se eu não quisesse ver a OPM, poderia desmarcar que ela não iria aparecer. Vou deixar marcado para poder aparecer todas as informações. Vou botar aqui estatísticas rápidas e ele vai me trazer essas informações. Então aqui nós temos aqui as OPMs, nós temos a parte de grau hierárquico para ver aqui dos que responderam, quantos eram soldados, quantos eram cabos, sargentos, enfim. O número de resposta é esse aqui. Esse número aqui dentro é o ID. É o número de identificação da resposta. Mas a opção é essa aqui. Foi um soldado que respondeu, foi um sargento. Ou seja, 50% era soldado, 50% era sargento. É possível ver também isso aqui em gráfico. É possível mudar o gráfico para pizza ou barra. Aqui nós temos a outra, de grau de instrução também. 50% tinha nível superior completo, 50% de especialização. Foi só duas respostas, né? Tá aqui, uma em uma. Também a mesma coisa, a opção aqui de ver o gráfico em pizza ou em barra. Também pode se clicar aqui para desativar o gráfico. Clicando ali, o gráfico é fechado. Posso clicar novamente para ele voltar a exibir. E aqui a questão da uso de tecnologia, onde ele está dizendo aqui que um usou VPN, mais um VPN. O CISAT tiveram duas pessoas que usaram. Aí ele faz aqui dizendo que 100% das pessoas que responderam usaram o CISAT. 50% das pessoas que responderam usaram o portal de intranet como administrador de conteúdo. Enfim, ele faz toda essa parte de estatística básica aqui. Dá para ter uma ideia de como é que está caminhando a pesquisa. Mas geralmente a análise estatística de pesquisa, geralmente os pesquisadores preferem exportar os dados e trabalhar na ferramenta específica, como Excel, por exemplo. Vou retornar aqui. Bom, nosso questionário ainda está ativo, ou seja, ele ainda está recebendo respostas. Se eu clicar aqui, consigo ainda receber respostas aqui. Mesmo assim, eu pude consultar todas aquelas informações. Um ponto interessante de ser observado é por uma questão de consolidação dos dados, quando o questionário está ativo, ou ainda que ele esteja encerrado, não é possível fazer alteração nesse questionário para poder impedir que essa pesquisa sofra alteração durante a sua aplicação. Vamos supor aqui que eu queira acessar aqui um grupo de pergunta, veja que eu não posso criar mais um grupo de pergunta. Também não posso adicionar uma pergunta. Vou pegar uma pergunta aqui, por exemplo, de grau hierárquico. Veja que eu não posso editar as respostas dessa pergunta. Mesmo encerrando esse questionário, não vai ser possível mexer nele para fazer as modificações sem que perca as informações que estão armazenadas lá, ou seja, as respostas. Então é muito importante definir realmente todas as questões, todo o processo do questionário antes de iniciar a pesquisa. Porque depois de iniciada não há forma de modificar o questionário sem impactar na perda de dados. Ou seja, esses dados serão perdidos. Para encerrar uma pesquisa, nós vamos clicar aqui em fechar esse questionário, aqui, fechar este inquérito, no botãozinho de stop.
Veja que nesse momento o sistema traz uma informação bem importante. É importante ter bastante atenção nisso aqui, ler todas as opções, porque ele oferece aqui a opção de expirar o questionário e desativar. Veja que quando a gente desativa um questionário, todas as respostas que estão acessíveis aqui terá o nome alterado para, tá vendo? Ele altera a tabela e todas as informações serão perdidas. Na verdade, o que ele faz? Ele faz um backup dessas informações só no banco de dados, que não é acessível pelo sistema. Não há forma de recuperar isso aqui. Porque o formato que ele armazena no banco de dados é um formato que acaba sendo ilegível para a gente, no caso, para o ser humano, né? É uma coisa que só o sistema compreende. Então, todas as informações serão perdidas, ou seja, a lista de participantes será perdida, o que foi respondido será perdido. Ele vai deixar de ficar acessível, né? Mas também todas as opções de parâmetros podem ser modificadas. Ou seja, você consegue voltar a editar totalmente o questionário. Ele recomenda que exporte, antes de desativar, exporte essas respostas, porque essas respostas serão perdidas se tu desativar. Se tu quiser encerrar um questionário sem perder essas respostas, a opção é expirar. Então nunca desativar, e sim expirar. Quando estiver fazendo teste, não tem problema. A gente realizou um teste agora, eu quero apagar tudo para começar a minha pesquisa do zero. Se eu selecionar aqui a opção desativar inquérito, ele vai apagar tudo. Vou até selecionar essa opção aqui, tá vendo? As respostas desse inquérito já não estão disponíveis. Ele apagou tudo. Se eu vier aqui em respostas, veja que eu não tenho mais nem acesso. Então, se utilizar essa opção de desativar o questionário, tudo será apagado. Vou reabilitar o questionário novamente. Como falei, deixar aqui não. Estou reabilitando o questionário. Ou seja, tornando ele novamente ativo. Não quero o modo restrito. Vou acessar aqui novamente para responder. Seria uma única resposta aqui de forma bem aleatória. Enviar. Pronto, resposta salva. Agora eu vou desativar o questionário. Vamos ver aqui primeiro a resposta. Tem uma resposta salva. Retornar aqui. E agora eu vou desativar esse questionário. Só que ao invés de fechar o questionário, eu vou parar até de falar desativar porque fica parecendo que é desativação. Então vou fechar esse questionário. Em vez de optar por desativar, como eu fiz a primeira vez e perdi todas as respostas, dessa vez eu vou optar pela opção de expirar. Aí o questionário expirou, ou seja, se eu tentar acessar esse questionário agora para responder, o questionário não está mais disponível. Mas em compensação, todas as respostas que foram armazenadas, no caso eu só armazenei uma, continuam disponíveis aqui para eu poder extrair minha estatística e trabalhar com essas respostas. Bom, e para finalizar, eu vou demonstrar aqui como é que a gente faz para apagar respostas, participantes, qualquer coisa no sistema. Vamos acessar a lista. Veja que no caso da resposta aparece logo um X aqui do lado, para poder apagar individualmente cada resposta. Se eu quiser apagar várias, basta eu clicar aqui na parte superior, ele vai aparecer todas as opções marcadas e eu clico no ícone de lixeira que tem aqui na parte inferior. Clicando aqui, ele pergunta se eu quero apagar essas respostas, as respostas selecionadas no caso, ou não. Nesse caso eu vou até cancelar. Caso eu queira apagar esse questionário, vou retornar aqui para a lista de questionários, lá na tela inicial. Vou digitar minha matrícula aqui para localizar de forma mais fácil esse questionário. Está aqui como inspirado. Vou simplesmente selecionar esse questionário. Lembre-se de não clicar aqui para não selecionar tudo. Vou selecionar só esse questionário e vou clicar aqui na lixeira. Tem a opção aqui de visualizar, atualizar a lista, tem outras coisas aqui embaixo, mas eu vou clicar na lixeira aqui para apagar. Tem certeza que deseja apagar esse inquérito? Apagar. E esse questionário será eliminado do sistema.
E assim finalizamos essa aula aí do uso do SysPy, onde nós abordamos a construção de um questionário, como visualizar as respostas dos usuários, bem como também como extrair estatística e exportar os dados. Até a próxima!